Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer muito a Innovation Experience Conference pela oportunidade de estar aqui, podendo me apresentar. Eu sei que não é muito habitual no evento como esse, a gente vê um deputado, né? Eu até outro dia não tinha me imaginado ainda deputado, mas estou no meu primeiro mandato de deputado estadual pelo Partido Novo aqui no estado de São Paulo e vou contar um pouquinho da minha história antes para vocês entenderem o que me trouxe e me fez querer entrar na política. Eu sou formado em Direito, fiz pós-graduação em Direito Administrativo, depois fui MBA em Gestão Pública. E na minha formação jurídica, como advogado, desde que eu era estudante ali na Faculdade de Direito, eu era um pouco revoltado com leis, né? Não é comum, geralmente advogado gosta de lei, quem trabalha com essa profissão, com esse ofício, adora a lei. Eu, sinceramente, era revoltado, porque era muito difícil, né? Hoje você vê no Brasil, a gente tem leis e leis e leis, o excesso de leis é difícil. No Brasil você não pode descumprir uma lei alegando desconhecimento e você tinha que estudar muitas leis, muitas regras e não acabava mais. E cada área que você ia, cada setor que você ia, eram mais leis, leis e regras, enfim. É impossível você poder acompanhar tudo nesse universo que é o Brasil. Então, desde lá, eu tive uma experiência na administração pública, trabalhei numa subprefeitura aqui da cidade de São Paulo, a subprefeitura de Parelheiros, uma área precaríssima aqui da periferia do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde falta muita coisa. E lá eu fui ganhando muita experiência e muita vivência de uma realidade que eu até então não conhecia. E comecei a ver o quanto era importante a participação política, o quanto era importante as pessoas que muitas vezes tiveram boas oportunidades de poder estudar, né, tiveram todas as condições para isso, também decidirem se dedicar para a política. Infelizmente, isso falta, né? Eu vejo entre meus amigos e as pessoas que estudaram comigo, poucos quiseram entrar na carreira política. Eu, na minha formação jurídica, como eu disse, já tinha essa inquietação e, até então, não me sentia representado, né? Cheguei a ser filiado a alguns partidos, tentar participar mais da política, tudo, mas não me sentia representado por nenhum deles, né? Porque a gente conhece, é um sistema muito complicado, é um sistema dominado ali por pessoas, grupos, etc. Mas quando surgiu o Partido Novo, eu vi uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, pelo que o Partido Novo propunha, e por uma coisa muito interessante do Novo, que também fazia parte daquilo que eu acreditava, que eram as ideias liberais, principalmente o liberalismo econômico. E aí eu vou falar um pouco disso também aqui. Aí, quando saiu o partido, isso em 2016, eu decidi ser candidato a vereador, eu fiquei em segundo lugar, a gente elegeu uma vereadora. Eu fiquei de primeiro suplente, nunca assumi o mandato. Mas ali já foi, depois da campanha, né, aquele espírito político foi me aquecendo, né? Eu tive uma outra oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, onde aí, aliás, uma das minhas pautas de campanha em 2016, queria fazer uma campanha disruptiva, é muito comum a gente ver candidatos a vereador, a deputado estadual ou deputado federal, fazem parte do poder legislativo, ou seja, eles vão lá justamente para criar leis, criar projetos de lei, aprovar leis, enfim, votar leis. É muito comum as pessoas confundirem produtividade de um parlamentar com a quantidade de projetos de lei que você apresentou. Então o cara vai lá, apresenta 300 projetos de lei, no máximo vão 2 ou 3 para votação algum dia durante o mandato inteiro dele no plenário, mas o cara vai lá e se vende para você como, nossa, trabalhei pra caramba, olha a quantidade de projetos de lei que eu criei. E grande parte desses projetos de lei, dessas leis, são extremamente burocráticas, que vão atrapalhar a tua vida, não vão te ajudar em nada. Isso acontece muito em política, isso é muito comum. Infelizmente, até por desconhecimento das funções, as pessoas acabam caindo nessas falácias. Então, quando eu fui candidato a vereador, eu falei, não, eu já era revoltado com lei, eu prometi que eu ia fazer um grande revogaço na legislação municipal. Aí pensa, numa cidade você tem código de obras, código de posturas, você tem ali imensos normativos ali que interferem na tua vida o dia inteiro. Né? Você dá um passo, você já está descumprindo uma lei. E todo dia vai saindo mais. Então,
Quando eu perdi, então, para vereador, fui para a Prefeitura de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu tinha essa pauta. O secretário até então que tinha me convidado, o Paulo Ebel, que foi até recentemente do Ministério da Economia, né, era secretário de Desburocratização, Governo Digital e Gestão de Pessoas, ele falou para mim, olha, adorei ali a sua proposta, fiquei sabendo ali que você quer revogar leis, entra aqui, vamos fazer um revogaço internamente aqui dentro da Prefeitura. Vamos pegar as portarias, né, que são os normativos internos, né, que regem lá o funcionamento, né, da Prefeitura, da Secretaria, e vamos fazer um grande revogaço. Aí ali começou toda a minha história diante do meu desejo de fazer um revogaço nas leis do nosso país. Nós, no final de tudo ali, no final do trabalho, a gente conseguiu revogar mais de 4 mil portarias ali na Prefeitura de São Paulo, né, envolvendo todas as secretarias. Começou na Secretaria de Gestão, envolveu todas as outras secretarias e aí a gente fez aquele revogaço. Depois disso, fui candidato a deputado estadual, defendendo a mesma pauta, liberdade para empreender, revogação de leis, ou seja, eu acredito num poder público que não te atrapalhe. Primeira coisa essencial para a gente ter um país desenvolvido, poder público não atrapalhar a tua vida. Porque muitas vezes, sob o pretexto de te ajudar, ele acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. E essa realidade, ela acontece direto, né? Como eu mesmo disse, todos os dias com você, principalmente para quem quer empreender. Eu sempre tive a visão que um país próspero é um país de empreendedores. O que é o empreendedor, gente? O empreendedor é quem está prestando um serviço, é quem está produzindo algo para beneficiar você, a sociedade. Quem decide se o produto dele é bom ou é ruim é o consumidor, é quem está lá comprando. O pessoal critica, né? As pessoas têm muito costume de criticar o sistema capitalista, demonizar, né, o empresariado, etc. e tal, mas o sistema capitalista, né, poucas pessoas têm essa visão, mas é um sistema onde as pessoas competem para quem serve melhor. Quem servir melhor fica, quem não souber servir sai. Só que aí, no meio dessa relação toda, existe algo chamado Estado, né, que sempre quando surge algo, ele vai lá e quer controlar, quer regular, enfim, isso acontece direto, acontece não só eu como deputado querendo fazer uma lei, né, de surgir um determinado negócio, eu vou lá e olho e falo, meu Deus do céu, isso é um absurdo, isso não pode crescer, vai trazer muita insegurança para as pessoas, a pessoa vai lá e cria uma lei que acaba mais atrapalhando do que ajudando. Isso é muito comum e a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu, quando entrei, já estava ali atento a isso, eu falei, nossa, tem muita lei aqui para revogar, e aí eu descobri que, por mais que você tente revogar a lei, você está lá fazendo todo um levantamento, e só no estado de São Paulo, de leis ordinárias, você tem cerca de 15 mil leis, só que todo dia estão produzindo mais, né? Estão colocando mais leis ali, né? A produtividade não para, e aquilo é uma loucura. Vou trazer uns números interessantes aqui para vocês em termos de país, tá? Só para vocês terem uma noção de como funciona esse emaranhado de leis, e toda vez que se cria uma lei, uma norma, né, você está restringindo algo, é uma tentativa de controlar algo, né, de restringir um pouco da sua liberdade. E só para vocês terem uma ideia do absurdo que se tornou o país hoje. Desde 1988, quando saiu a Constituição Federal, sabe quantas normas estimam-se que foram publicadas no país? 5 milhões e 400. 5 milhões e 400 normas, desde 1988, gente. Só na parte tributária, né, calcula-se aí que desde 88 foram parte tributária, você que é empreendedor, você sabe a confusão que é, né? Cada estado tem uma regra própria e é só para conseguir pagar, você já está reclamando da carga tributária, só para você conseguir pagar aquilo, já é uma dificuldade enorme. Se a gente não tem a carga tributária mais alta do país, com certeza a gente tem a pior, porque você ainda perde um tempão para conseguir pagar em dia e ficar dentro da lei. Mas só na parte tributária são 419.387 normas tributárias desde 1988, gente. Olha o absurdo, né? Uma empresa, olha que interessante, isso é um estudo aqui que eu levantei do IBPT. Uma empresa, né, deve monitorar hoje cerca de 4.377 regras, se ela não quiser ter problema com o Estado, regras tributárias, né?
Hoje, estima-se que as empresas, em geral, gastam cerca de 162 bilhões de reais por ano, só com pessoal, sistema, equipamentos, para acompanhar as modificações da nossa legislação, que saem todos os dias normas novas, como eu coloquei aqui para vocês. Então, gente, até tem uma curiosidade, teve um cidadão lá de Contagem, Minas Gerais, ele resolveu juntar toda a legislação tributária existente, falou, vou fazer um livro, né? Vou juntar tudo e fazer um livro. Olha que interessante. Esse livro, fez ali com letra Arial 22 e tal, ele ficou ali, ele gastou R$1 milhão nesse projeto, 30% desse 1 milhão já foi em tributo, já começou a ser a história dele lá. Esse livro chegou a 2,10 metros de altura, gente, com letra Arial 20, só juntando toda a legislação tributária existente no país. 2,10 metros e pesava 7,5 toneladas, né? 7,5 toneladas, um livro de 41 mil páginas. Dá para acompanhar isso? E aqui no Brasil, você não pode descumprir uma lei alegando que você não conhece ela. Você não tem como escapar dizendo que eu não sabia dessa norma, eu não conheço, enfim. Ou seja, um país que tem esse excesso de leis, esse excesso de regras, etc. e tal, no fim é um país que não te dá liberdade, né? E a todo momento, você, que é empreendedor, se sente refém do Estado. Porque não é incomum você ser ali autuado, né, pelo Estado, né, pelo poder público, por uma regra que você nem conhecia, você não tinha como acompanhar ela. Então, imagina só o absurdo nesse sentido, né? Então, é muito complicado, né? É muito complicado para você, empreendedor, querer empreender aqui no Brasil. Então, quando eu entrei lá como deputado, eu falei, bom, vamos fazer um revogaço. Eu me juntei ali com um colega meu, deputado Sérgio Vitor, também é do Novo, vamos montar uma plataforma, revogajá.com.br, e vamos começar a conscientizar as pessoas do excesso de leis que nós temos, né? E para que as pessoas tragam para nós, a gente não tem capacidade ali para ficar vendo em cada setor, em cada área, né, com esse excesso de leis, de regras, etc. e tal, o que atrapalha a vida da pessoa. Só quem está no dia a dia sabe, né? E nessa plataforma a ideia é justamente isso, para você, né, nos mostrar quais são as leis que estão te atrapalhando para a gente poder revogar, né? Eu quero ser, né, meu objetivo é ser o deputado que mais vai revogar leis na história do Estado de São Paulo, se Deus quiser. A gente está com o Revogaço em andamento, então quem quiser contribuir, por favor, envie para a gente, revogajá.com.br. Então, para vocês terem uma noção, né, de como isso é complicado, como isso é prejudicial para você. E voltando aqui, né, aquilo que eu acredito, né, um Estado livre que te dá liberdade, né, liberdade econômica para empreender, o que significa isso? Isso significa o seguinte, o que é liberdade econômica? É a liberdade que você tem de usar o seu talento, o seu potencial para prestar um serviço ou para criar um produto e poder livremente transacionar ele com outra pessoa, né? Ou trocar ele, ou vender, ou negociar, enfim, tanto faz. A sua liberdade de fazer isso, que infelizmente no Brasil ela é afetada. As coisas têm que fluir e a gente vive num mundo e num país onde inovações estão surgindo todos os dias. Todos os dias você tem inovação. Vocês sabem muito melhor do que eu disso. Todo dia são inovações e inovações tecnológicas. E o Estado, muitas vezes, e quando eu falo Estado, eu falo de todos, o poder público em geral, ele muitas vezes não entende qual que é o papel dele nessa sociedade, que cada vez é mais dinâmica. Então ele não acompanha, e o Estado tem aquela necessidade de controle, para, putz, as coisas estão crescendo, a gente precisa entrar, né, e sempre com aquele argumento para te ajudar. Sempre com aquele argumento que não precisamos entrar porque isso vai gerar insegurança, porque isso está gerando uma injustiça, né? E toda vez que ele entra, ele vai travando as coisas, com burocracia, com esse excesso que eu mesmo mostrei de normativos. E o Brasil é um país onde se perde muito tempo para você conseguir cumprir com todas essas burocracias. Então imaginem só, num processo livre, onde você vende algo, a pessoa compra, e assim as coisas vão fluindo, você perde um tempo enorme, você tem um gasto enorme, só com atividades meio. Você poderia estar investindo na sua atividade produtiva. Eu trouxe aqui esse número desse estudo de 162 bilhões de reais, imagine isso investido em atividades produtivas, né, em desenvolvimento para melhorar o produto e o serviço, e não ali
sendo gasto com essas atividades meio, né, só para acompanhar essa burocracia, esse emaranhado que o Brasil tem aí de regras burocráticas, enfim. E quando o país, né, quando o Brasil, né, se comporta dessa forma como inimigo do empreendedor, ele deixa de gerar oportunidade de renda, de emprego, e as coisas começam a não fluir, não andar. Quem se prejudica não só o consumidor, que passa a ter menos opções. Eu defendo uma sociedade onde as pessoas tenham cada vez mais opções, né, para poder comprar em termos de produtos, de serviços, que esses produtos sejam cada vez mais baratos. E para isso a gente tem que liberar, né, a nossa economia. Para quê? Para que mais empresas surjam, mais concorrência surja, porque assim você vai trazendo, nessa competição, você vai trazendo melhores produtos, serviços mais qualificados, mais baratos. E é assim que a gente vive melhor, né? Você vê aí os países que têm liberdade econômica, onde as coisas fluem melhor, são países melhores para se viver, são países melhores para se viver. Infelizmente é uma realidade que ainda está um pouco distante aqui no Brasil. E a nossa luta hoje, dentro da política, eu como deputado, é justamente isso. Eu entrei lá, falei, olha, meu papel como deputado é ser zagueiro muitas vezes. Então eu estou ali, todos os dias, vendo o que está sendo discutido e muitas vezes a gente tem que agir para barrar. Em vez de ficar produzindo lei, apresentando projetos que nunca vão ser pautados e votados, vamos quebrar, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos atuar para revogar leis, mas vamos atuar também para barrar que novas leis surjam. Leis que vão burocratizar a tua vida. E você tem inúmeros exemplos aí, que a gente, né, dentro do nosso dia a dia, dentro da luta que a gente trava, eu vou contar um exemplo recente que está acontecendo agora, que está afetando essas empresas que estão surgindo, né? A gente viu toda a inovação com os transportes de aplicativo acontecendo na Uber, na 99, na Cabify, todas essas empresas que apareceram, e a gente sabe o conflito que foi em relação a quem já estava no mercado, porque era um mercado fechado até então, e começaram a surgir essas inovações tecnológicas, o consumidor começou a usar e começou a provar, e, obviamente, aquilo vai irritando quem já está ali, né? Ser um mercado de livre concorrência, né, como a gente deseja, você vê, né, como aconteceu com essas empresas, elas foram barateando o preço do transporte de passageiros individual, foram tornando mais barato, foi tornando mais prático, você começou a pedir por aplicativo ali, chega na hora, você tem previsibilidade e tudo. Isso obrigou também aos serviços que já existiam de táxi a se remodelarem, né? Você não tinha mais a exclusividade, você não tinha mais o monopólio daquele serviço. O que está acontecendo hoje, né? Estão surgindo também iniciativas nesse sentido para o transporte de ônibus, os intermunicipais. Vocês devem ter ouvido falar, obviamente, da Buser. Então, a Buser é uma empresa, né, que surgiu ali através do que a gente vive hoje, né, nas viagens intercidades que nós temos hoje, são feitas por concessão. Você tem empresas que ganham aquelas concessões e que estão no mercado há anos ali, prestando aquelas mesmas viagens para aqueles roteiros mesmos, cobrando ali aquela tarifa ali cheia. De repente surge a Buser. O que a Buser fez? A Buser entrou dentro do mercado de fretados, né? Ela entrou na verdade, ela proporcionou uma ferramenta tecnológica que conectava passageiros interessados em fretar um ônibus, né? Todos que queriam viajar para uma mesma cidade, eles entravam lá, se cadastram na plataforma e, através dali, juntando outros com o mesmo interesse, você consegue fretar um ônibus. Isso ajudou muito o mercado dos fretadores, né? Várias empresas, temos milhares de empresas fretadoras do estado de São Paulo, e isso foi fomentando aquele mercado e foi surgindo uma nova demanda que foi funcionando, o consumidor aprovando demais o serviço, avaliando ele muito bem, e vai crescendo, e foi cada vez mais crescendo. Só que quando começa a crescer uma iniciativa como essa, o que começa a acontecer? Começa a irritar quem já está lá. E aí, situação atual, né? Você tem a Artesp, que é a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo, que regula esses serviços, e quer fazer ali uma portaria definindo algumas regras que vão praticamente inviabilizar essa solução, né? Eles disponibilizaram uma portaria para consulta pública, e essa portaria para consulta pública justamente cria regras em cima de um decreto que já existia
né, que regulamentava o transporte de fretados no estado de São Paulo e ela cria algumas regras, por exemplo, vou contar aqui para vocês. Uma delas é o tal do circuito fechado. O que significa? Se você fechou um ônibus, né, se você juntou com um grupo de pessoas para viajar de uma cidade para outra, você obrigatoriamente tem que ter também a viagem de volta. Olha que coisa, estavam dizendo como a coisa tem que ser feita. Você não pode apenas decidir, olha, vamos todo mundo viajar para Ribeirão Preto. Né? E aí eu coloco ali que eu quero viajar para Ribeirão Preto, surge uma outra pessoa que quer viajar, chega uma hora que surge uma demanda ali, eles vão lá, contatam uma empresa fretadora, freta um ônibus e faz a viagem para Ribeirão Preto. Não, agora você não pode só ir, você também tem que ter a viagem de volta. Olha que absurdo, né? Eles vão criando essas regras, e a gente não sabe por quê, para quê, e que atrapalham a tua vida como consumidor e acabam com todo um mercado de inovação que está surgindo, através de uma portaria que, né, eles estão disponibilizando a minuta dessa portaria para consulta pública, para você deixar lá o seu palpite, o que você quer ou não quer, só que, infelizmente, as pessoas não ficam sabendo dessas consultas, poucas conseguem trazer sugestões extremamente técnicas diante da portaria e aquilo acaba passando e aí a gente mata a inovação no Estado. E aí eu lhe pergunto, né, não seria melhor deixar livre? Deixa o mercado livre. Deixa o mercado livre para ele operar, o próprio consumidor que tem que analisar o que é bom, o que é ruim. Inclusive, né, onde surgiram, né, essas iniciativas, fazendo o mesmo roteiro, por exemplo, que um transporte de ônibus intercidades, se diminuiu o preço da passagem, em muitos casos até de quem estava fazendo transporte intercidades. Eu falo, poxa, que coisa curiosa, a tarifa caiu ali. Olha que coisa, caiu, porque consegue prestar um serviço mais barato, com mais qualidade. E fora essa regra de circuito fechado, criou uma série de outras, né, que é proibir também, por exemplo, a empresa fretadora de botar o logo da empresa que fechou o transporte. Né? Então imaginem só, você não pode mais ter o logo dela. Para que essas coisas? Outra regra, né, no mundo atual, que é exigir, né? Eu quero trazer esse exemplo prático para vocês entenderem bem como a coisa funciona na prática, né, e como o que a gente vivencia e vê aquilo. Por exemplo, agora, a lista de passageiros tem que ser divulgada até 48 horas, é o que eles querem propor nessa portaria, tá? Não está vigendo ainda, mas é a proposta deles. 48 horas, com a tecnologia que a gente tem, tudo digital, qual é o sentido? Você tem que divulgar uma lista de passageiros com 48 horas de antecedência, gente. Qual que é o sentido disso? Outra coisa que eles querem fazer, né? Agora, você só, nesse prazo aí, você só pode trocar dos passageiros que já existem, só pode mudar 5% deles. 5% apenas, mas para que isso? Ou seja, é muito estranho, né? Ficam parecendo regras direcionadas para matar uma inovação que está surgindo. Esse é um exemplo que eu estou dando de algo que está acontecendo exatamente agora, gente. Mas a todo momento vocês devem viver isso no dia a dia, na prática, acontece em qualquer ramo, em qualquer negócio, porque o Estado, toda vez que vê algo crescendo, quer ir lá e quer regulamentar para poder controlar, sempre em nome da sua segurança. Isso atrapalha e vai atrapalhando demais a sua vida e vai matando os negócios. Não é incomum surgirem leis, por exemplo, quem trabalha com aplicativos aí, transporte de aplicativos, de comida. A gente sabe que foi uma inovação. Imagina, gente, o número de desemprego atual que a gente tem, a oportunidade que é gerada é para muitas, né, para milhares de pessoas ali, uma oportunidade de uma renda extra. Então, o cara tem lá a sua moto, ele se cadastra no aplicativo, ele presta um serviço que eu, como consumidor, aprecio muito, tudo chega na minha casa, agora com a maior facilidade do mundo, eu pego um celular, faço o meu pedido lá, em pouco tempo ele chega em casa, num preço super tranquilo, acessível. O cara que está prestando o serviço está feliz da vida, é porque ele tem uma renda extra, pode trabalhar no momento que ele quiser ali, ele acaba trabalhando até menos por dia, consegue ganhar mais muitas vezes se tivesse carteira assinada, porque ele tem, quando tem carteira assinada, uma parte ele já tem que dar lá para o governo, já é descontado do salário dele. Está todo mundo feliz da vida, só que sempre surge algum político ou algum burocrata que está ali no governo, que vem com a ideia brilhante de vamos criar regra para regular isso, porque não está certo, porque está gerando injustiça, porque está atrapalhando você, está gerando insegurança na sua vida, e essas coisas vão matando os negócios. Tem um outro exemplo de um projeto de lei que está tramitando lá na Assembleia, estou falando da minha realidade, do que eu vivo no dia a dia, né? É um projeto que ele diz mais ou menos o seguinte: onde tem caixa eletrônico para sacar dinheiro, eles querem obrigar que tenha um segurança armado.
um segurança armado. Vejam só, gente. Então, se você tem uma loja de conveniência, se você tem ali um mercadinho onde você colocou ali um caixa para prestar serviço de sacar dinheiro, e a gente sabe que esses caixas muitas vezes estão em regiões distantes de agências bancárias, e isso facilita muito a vida das pessoas, é um serviço que as pessoas usam. Mas aí vem alguém, em nome da sua segurança, e define que agora, né, como gera-se muito perigo, muitos assaltos, etc, e tal, agora tem que ter obrigatoriamente ali, a empresa tem que arcar com um segurança armado. Né? Então, imagina, os caixas não têm hoje dinheiro suficiente para pagar um segurança armado, o negócio, resumindo, gente, o negócio vai fechar. A grande verdade é essa, se essa lei fosse aprovada, o negócio se inviabilizaria, você não ia conseguir sacar o seu dinheiro, você não ia ter serviço e ainda ia gerar desemprego, você não ia gerar emprego com esse projeto, você ia gerar desemprego de quem já trabalha no transporte, né, no dia a dia ali, abastecendo esses caixas. Então, eu quero apenas trazer para vocês a consciência de o quanto é importante nós participarmos da política, nós ficarmos de olho nos nossos representantes, porque eles que estão lá criando isso, eles que estão lá fazendo isso. E, para finalizar, uma das minhas ideias que eu apresentei junto com o deputado Sérgio Vitor no Código de Defesa do Empreendedor, a gente teve que criar um Código de Defesa do Empreendedor, imagine, criar uma lei para te defender justamente dessas regras e burocracias que existem no seu dia a dia. Uma das coisas que a gente colocou lá é a necessidade, para cada norma dessa que surgir, de que se faça um estudo de impacto regulatório que vai afetar uma cadeia econômica. O que significa isso? O cara, quando for propor uma norma nesse sentido, ele tem que ser obrigado, isso já foi aprovado ali na Lei de Liberdade Econômica Nacional, mas só serve para os órgãos federais, a gente quis trazer aqui para o estado de São Paulo, que é justamente essa necessidade dele ter que fazer essa análise, saber quanto que vai afetar, quantas pessoas serão envolvidas, o quanto impactará na vida de cada uma dessas pessoas que estão adquirindo renda, que estão prosperando e, enfim, vão ter prejuízo com essas atitudes que muitas vezes a gente tem dos nossos políticos e dos nossos burocratas de plantão. Então, gente, muito obrigado. Agradeço demais aqui o convite, agradeço todas as empresas aqui que patrocinam também o evento. E quem quiser me encontrar, só colocar ali meu nome nas redes sociais e, por favor, entra no Revoga Já e sugira para a gente regras que estão atrapalhando a tua vida para que a gente possa revogá-las o mais rápido possível. Obrigado, gente.